Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15. Quantos já acharam? Digam amém. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias Sifrá e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei, assim deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua própria família. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar dando glória a Deus. Bem, esse texto é um texto muito conhecido de todos nós, é uma tentativa de Faraó em paralisar o crescimento da população hebreia dentro do Egito. Todos nós conhecemos a história. José, ele é vendido ao Egito como escravo, e dentro do Egito Deus promove José, Deus honra José, ele acaba se tornando governador do Egito, e num momento em que a fome assola o mundo, os hebreus vão ao Egito, os irmãos de José vão ao Egito para buscar ajuda, sem fazer ideia que o governador do Egito era aquele mesmo irmão que eles haviam vendido como escravo. A Bíblia diz que José então recebe seus irmãos, e aí os irmãos de José se mudam com toda a família para o Egito, e não só os irmãos de José, não só a família de José, mas todo o povo hebreu muda para o Egito, e eles são recebidos de portas abertas. Eles se mudam sem restrições para o seu culto, sem restrições para a sua crença, toda a sua cultura, dança, tudo que eles faziam antes dentro do Egito, eles continuam fazendo. Só que o tempo passa, e aí então um novo faraó assume o poder, e esse novo faraó, ele não aceita mais esse povo, não aceita mais a liberdade desse povo, então ele decide escravizar esse povo para impedir o crescimento. Só que a escravidão não é suficiente para impedir o crescimento do povo hebreu. Então sai uma ordem para matar os meninos, para interromper então essa multiplicação. A gente chega então aqui nesse texto, onde as parteiras hebreias tinham uma ordem expressa de Faraó, para no momento do nascimento, percebendo que a criança era macho, homem, então matar essa criança. Uma vez meninos mortos, as meninas seriam facilmente absorvidas pela cultura egípcia, e os dias do povo hebreu estariam então contados. Só que como a gente leu aqui, Deus coloca temor no coração de duas parteiras, Sifrá e Puá. A Bíblia não menciona o nome de mais nenhuma outra parteira, mas eu tenho para mim, e há uma certa certeza no meu coração, que essas duas não eram as únicas parteiras a atenderem as hebreias, porque nós estamos falando de um povo numeroso, nós estamos falando de um povo muito grande. Pastor, mas a Bíblia não cita o nome de mais nenhuma outra parteira. Eu tenho para mim que a Bíblia só cita o nome delas porque talvez elas eram as líderes das parteiras. Sifrá e Puá talvez fossem as administradoras dessa organização. Saiu uma ordem de Faraó para que todas as parteiras hebreias agissem dessa maneira. E aí me parece razoável
entender e enxergar que Faraó chamaria as líderes, Sifrá, Puá, venham aqui, é o seguinte, eu quero que vocês se posicionem dessa maneira, e eu quero que vocês levem também as outras parteiras a se posicionarem dessa maneira. E aí, se essa minha ideia está certa, de que elas eram as líderes, elas não eram as únicas, talvez elas tenham temido a Deus antes mesmo de dar a ordem para as outras. Talvez elas interromperam aquele decreto de assassinato antes mesmo das outras parteiras terem a possibilidade de decidir. Ou seja, Faraó chamou elas e disse assim: eu quero que você passe para as outras parteiras que, nascendo menino, ele tem que morrer. Ah, ok. Elas viram as costas e decidem: não vamos falar nada para ninguém. E não vamos fazer isso também. Porque afinal de contas nós tememos ao Senhor, porque afinal de contas esse é um povo escolhido, porque afinal de contas estaremos indo contra a nossa essência. Irmãos, o que eu falei até agora sobre serem só elas duas, ou sobre elas serem as líderes, na verdade é um palpite, mas a essência é a mesma. Nós estamos falando de mulheres que tinham naturalmente a qualidade, a expertise de ajudar no momento do nascimento. A natureza delas era promover vida. Ontem eu falava sobre isso na internet, eu gravei alguma coisa falando sobre isso, né? Nós precisamos entender que nenhuma parteira se especializa nisso, pensando em matar bebê. Nenhuma parteira se especializa naquele momento do parto, e trazendo ainda para os dias atuais, né? Nenhum médico, nenhuma médica que estuda para realizar um parto, seja normal, seja cesariano, ninguém pensa em prejudicar o desenvolvimento da vida. Pelo contrário, a paixão, a ideia de fazer isso é exatamente porque quer acompanhar o nascimento, porque quer ser um agente facilitador, porque quer ser alguém que ajuda na produção de um novo ser, ou na chegada, melhor dizendo, de um novo ser. Eu estava meditando nisso, eu estava lendo sobre isso, estava deitando o meu coração sobre isso, e aí o Espírito Santo me trouxe para a nossa realidade, nos trouxe para a nossa natureza, nos trouxe para a nossa essência. Nossa, da igreja, a essência da igreja, a natureza da igreja. Irmãos, presta atenção, a igreja, ela não foi criada, não existe sentido para o ajuntamento de pessoas aqui nesse lugar, não existe sentido para o nosso culto, para as nossas celebrações, se nós não olharmos para a produção de vida, se na nossa mente não houver esse sentimento de facilitar o desenvolvimento da vida. Essa é a natureza da igreja, essa é a essência da igreja. A igreja foi plantada na terra como uma parteira, porque quem dá a vida não é a igreja, quem dá a vida é o Senhor. Quem dá a vida não é a parteira, quem dá a vida é o Senhor, mas a parteira pode ser fundamental para que esse processo seja bem concluído, assim como a igreja também pode ser fundamental. Quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo não é a igreja, é o Senhor, é o Espírito Santo. Mas a igreja, como uma parteira, ela é fundamental para que esse processo ele aconteça. Vem uma palavra que dá vida, mas para que essa vida possa ser bem recebida num ambiente terreno, a igreja é fundamental. Você está entendendo essa palavra aí? Olha para o teu irmão e diga assim: Deus quer que eu e você saiamos daqui hoje com esse peso de entendimento. Nossa natureza é para dar vida e não para tirar a vida. Eita. A nossa natureza é para facilitar a vida e não para atrapalhar. Pastor, mas toda a igreja pensa assim. Quem dera. Oxalá. Seria muito bom que toda a igreja pensasse assim.
Mas existem pessoas que estão celebrando mais com a morte do que com a vida. Existem pessoas mais interessadas na morte do que na vida. Existem pessoas mais envolvidas com a morte do que com a vida. Existem pessoas mais predispostas a serem coveiros do que parteiros. Dentro da igreja, pastor? Dentro da igreja. O pedido de Faraó para essas mulheres era um pedido que feria a essência. Era um pedido que ia de encontro à natureza, à expertise, à aptidão daquelas mulheres. Você podia pedir para qualquer um matar esses bebês, menos para nós. A nossa função é ajudar a dar à luz. A nossa função é ajudar a trazer a vida. Irmãos, existem coisas que não combinam. Trabalhar pela morte não combina com a igreja. Trabalhar pelas trevas não combina com a igreja. Trabalhar pela exclusão não combina com a igreja. Trabalhar pelo isolamento, pela marginalização, não combina com a igreja. A essência da igreja é juntar, é aproximar, é fazer viver, é iluminar, é dar força, é ensinar nos primeiros passos, porque a parteira, ela não funcionava só ali naquele momento para retirar o bebê, ou para cortar o cordão umbilical. Não, a parteira era a responsável pelo alívio das vias nasais. A parteira era quem dava banho, era quem limpava a criança, e durante um tempo a parteira ajudava a mãe daquela criança na limpeza, no cuidado com qualquer tipo de ferimento, até mesmo na alimentação. Esse é o papel da igreja. A igreja está plantada na terra como uma parteira, uma igreja que não vira as costas para alguém, mas uma igreja que está sempre predisposta a abraçar pessoas que precisam ver a luz, pessoas que precisam aprender a respirar, pessoas que precisam aprender a comer, pessoas que precisam aprender a andar. Esse é o teu papel. Peso de responsabilidade. Você vai sair daqui hoje debaixo desse peso de entendimento e de responsabilidade. O Espírito Santo vai começar a mostrar para você qual é a tua natureza. E debaixo da autoridade que é no nome de Jesus, eu declaro que Ele vai começar a expor. Quando você vai contra essa natureza. Eu não te criei para isso. Eu não te salvei para isso. Eu não transformei a sua vida para isso. Eu amo a cerimônia da lavagem dos pés estabelecida por Jesus Cristo. Jesus, Ele coloca seus discípulos todos sentados, Ele pede uma bacia, enche a bacia de água, coloca uma toalha no ombro, e Ele vai lavando o pé de cada discípulo, um de cada vez. E aí Deus permite Pedro se manifestar. Pedro podia ficar calado e simplesmente receber aquele mimo, aquele carinho, mas Deus permite Pedro se manifestar. E Pedro, até numa posição de aparente humildade, diz: não, eu jamais deixarei o Senhor tocar no meu pé. O Senhor não vai lavar meu pé. Não, eu não sou digno disso. Aí Jesus diz: Pedro, eu preciso fazer isso, senão você não tem parte comigo. Aí Pedro diz: então se é para lavar, me lava inteiro. Aí Jesus diz para ele: você não precisa ser lavado inteiro, porque você já foi lavado pela palavra. Ué, mas como assim? Então quer dizer que a lavagem da palavra não é suficiente? Não, a lavagem da palavra é definitiva. Uma vez lavado pela palavra, salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Lavado pela palavra. Mas e a lavagem dos pés? Os pés são o que trazem para dentro de casa a sujeira do dia a dia. Você pode ser salvo pela palavra, isso é definitivo, mas isso não tira de você o risco de trazer diariamente sujeira da rua para dentro de casa.
É uma música que você ouve, é uma palavra que você ouve, é uma cena que você vê, cultura, influência, bombardeando o teu coração o tempo todo. Mas louvado seja Deus, porque Jesus está aqui. E é uma bacia cheia d'água. Você vem, sabe, carregado, porque, irmãos, tem gente que chega aqui num culto, domingo de repente é mais tranquilo, porque na maioria dos casos, no sábado a gente não trabalha, mas na terça-feira, para a busca de poder, tem gente que chega até encurvado, porque o dia foi pesado. Quarta-feira, no culto do Renovo, tem gente que chega aqui se arrastando. Tanta palavra contrária, tanto problema, foi carro que fechou, foi batida no trânsito, engarrafamento, alguém que xingou, sei lá, problemas, o tempo inteiro. Mas tem um Jesus aqui, com a bacia cheia da água. Agora, o mais lindo nisso tudo é que depois que Pedro entende e deixa Jesus lavar os seus pés, Jesus diz assim: hoje eu estou fazendo isso com vocês, para que amanhã vocês façam uns com os outros. Olha para o teu irmão e diga assim: o Jesus que encheu a bacia de água, liberou essa bacia para você. Olha para o teu irmão e diga assim: tem água nessa bacia. E não lavar o pé de quem entra aqui com o pé sujo é ir contra a sua própria natureza. Matar a criança que está nascendo. Matar a criança que tem expectativas, sonhos, projetos. Matar crianças inocentes. Me desculpe o peso dessa palavra, mas eu não prego aquilo que você quer ouvir. Deus me mandou trazer essa palavra para você hoje. Me ajuda a ministrar, diga para o teu irmão: não vá de encontro, não vá contra a sua essência. Fala para o seu irmão: não vá de encontro à sua essência. O texto aqui nos compara com a igreja, ou melhor, compara as parteiras com a igreja, nos compara com as parteiras, nos mostra que a gente não pode se submeter a uma ordem de seja quem for, para ir contra a nossa essência, a nossa natureza. Em outras palavras, Faraó está dando para as parteiras a possibilidade de julgamento. Está nas nossas mãos. Diante do que a gente vê, a gente julga se vai viver ou se não vai viver. Será que você já está começando a identificar alguma coisa? Quantas vezes nós, como igreja do Senhor, julgamos aquilo que tem que viver e aquilo que não tem que viver? Quantas vezes, sabe, nós somos rigorosos em nossos julgamentos, quando na verdade não é isso que a gente espera que dispensem contra nós. A gente é assim com o outro, mas a gente não quer que o outro seja assim com a gente. A gente fala da roupa, a gente fala do cabelo, a gente fala da maquiagem, a gente fala dos costumes. Ué, mas você é parteira, você tem que ensinar. Você tem que desentupir, você tem que limpar. Por que liberar uma sentença logo? Por que dizer, toma cuidado, aquilo ali não presta não, hein? Sabe, querido, sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido, inclusive, pessoas com medo de se relacionar, porque estão preocupados com o que os outros vão falar. Eu até pensei em ajudar aquele irmão, mas eu titubeei, porque eu sei que alguém vai dizer assim, não ajuda não, hein, que aquilo ali é laço. Mas existe algum laço que Deus não desembaraça, irmão? Tem algum laço que Deus não desembaraça? Presta atenção, ninguém aqui está pregando a aceitação de pecado. Não é isso. Não é isso. Há uma frase antiga que eu ouço desde criança, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ninguém está ensinando aqui que você tem que compactuar com o erro. Só que ao mesmo tempo, dentro de nós existe uma essência misericordiosa. E quando eu não sou misericordioso, eu vou contra a minha essência. Eu vou contra quem eu sou em Deus.
Esses dias eu estava pregando, todo mundo fala da graça. Graça que é a favor não merecido. É isso aí, graça, graça, graça e misericórdia. Eu estava ministrando aqui e eu estava falando que graça é aquilo que Deus faz quando você não merece. E misericórdia? Misericórdia é aquilo que Deus não faz quando você merece. Graça é um presente que Ele te dá quando você não merece. E misericórdia? Misericórdia é um puxão de orelha que Ele deixa de te dar mesmo quando você merece. Quantos pais aqui já se viram na posição de misericordiosos com seus filhos? Você sabe que ele não merece, mas você é pai. Você diz: eu vou tentar ser didático para ele não se acostumar mal. Ele nem está merecendo, mas é meu filho. E todo mundo gosta de ser tratado como filho, né? Todo mundo gosta de dizer: ah, papai, eu sei que eu não mereço, mas se o senhor me der hoje, eu nunca mais vou fazer. Aí o papai vai: eu acredito em você, eu vou te dar esse voto de confiança. Você gosta, né, de ser tratado como pai, né? Mas na hora de ser parteiro, você quer matar? Na hora de ser parteiro, você quer liberar uma sentença? Irmãos, a palavra de hoje ela é muito objetiva. Não tem rodeio, irmão. É isso e ponto. Irmãos, presta atenção. As parteiras, elas não eram egípcias. As parteiras eram hebreias. Presta atenção. Era hebreu matando hebreu. Essa era a proposta. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Era contra a essência. Hebreu matando hebreu. É igreja matando igreja. É crente matando crente. O camarada não foi forçado a entrar na igreja, não. Ele entrou por livre e espontânea vontade. Ele entrou aqui, ele está aqui. Ah, mas ele está sujo, vamos limpar ele. Já é um milagre ele está aqui. Já é um milagre, mas a gente gera um julgamento. Se mistura não. Irmão, chegou num nível que algumas companhias de teatro desenvolveram peças para fazer dentro da igreja, que chega a ser, sabe, um tapa na cara de crente. Que peça é essa, pastor? Eles colocam uma pessoa toda vestida de mendigo, passam, sabe, algumas coisas para eles cheirarem mal e botam eles sentados dentro da igreja para ver qual é a reação da igreja. Isso é perigoso, hein? Imagine se alguém tiver a ideia de fazer isso aqui. Aí todo mundo vai se afastando, que não sei o quê, e olhando, e fulminando com os olhos, que não sei o quê. Aí no final da peça a pessoa se revela e diz assim: está vendo como vocês tratam alguém? Presta atenção, irmãos. Nós temos aqui as relações públicas que estão debaixo de orientação, nós temos os introdutores ali que estão debaixo de orientação. Esse lugar aqui é um lugar de ordem. E é óbvio que eles estão ali para filtrar com discernimento pessoas que vão entrar para sentar e ouvir, pessoas que vão entrar aqui para fazer baderna. Aqui não é lugar de baderna. A gente, com todo amor, a gente vai orientar as pessoas. E quem quer mesmo, se submete. Tá? Que tem gente que chega aqui todo largado, porque, olha só, faz o seguinte, vai tomar um banho, troca de roupa, não tem onde, vai aqui, ó, toma um banho aqui, ó, usa esse banheiro aqui, tal, e depois você vem e tal. A pessoa se submete. Ah, quem não quer sai xingando, porque é aproveitador, é o discernimento. Ninguém está anulando o discernimento. Só que você está entendendo o que eu estou pregando nessa manhã. O que eu estou pregando nessa manhã é um julgamento em excesso. Gente que não deseja para o outro aquilo que gostaria de receber. Porque para as parteiras seria muito cômodo, independentemente delas serem hebreias. Quem mandava no Egito era Faraó. Eu não quero nem saber. Ele não só manda, ele paga. Ele não só manda, ele sustenta. Minha provisão vem dele, eu não quero nem saber. Ah, mas as hebreias vão ficar com raiva de você, eu não quero nem saber. Mas o seu povo vai ficar triste com você, eu não quero nem saber. Interesse, eu estou me dando bem. Sabe, pastor Manuel sempre ministrou aqui e eu tenho seguido na mesma linha. Ninguém entre na carruagem do outro.
Ele sempre pregou aqui. Você pode ser, por exemplo, imaginemos ali a Raquel, que é líder do coral. E aí aqui, vou dar um exemplo aqui. Aqui no coral, ela é a liderança, ela é a regente do coral. Mas aí tem sentado ali no coral um professor de seminário. Lá no seminário, a Raquel vai ser aluna desse professor. Aqui, o professor ouve ela. Lá, ela ouve o professor. Você está entendendo? Mas as pessoas, elas vão querendo destaque, uma sede de poder, e aí o diabo começa a sugestionar na mente dela. Olha para a roupa dela, olha para o cabelo dele, olha para o que ele fala. E aí você começa a ficar procurando pelo em casca de ovo, para acusar pessoas. O tempo que você gasta procurando coisas para acusar o teu irmão, você poderia gastar adorando ao Senhor, porque enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas coisas. Eu tenho aprendido que eu não tenho que ficar lutando contra A, contra B. Se tem falso, Deus vai tirar. Se tem falso e vai ficar ainda um tempo, Deus vai me dar unção para conviver com ele. Não sou eu que luto, não sou eu que brigo. Se está certo ou se está errado, está na mão do Senhor. Ele é o juiz e é Ele quem julga, é Ele quem justifica. Meu Deus. A palavra é de correção, mas é palavra de amor. É uma palavra de correção, mas para que você viva em amor. Eu estava ontem meditando e o Espírito Santo me fez lembrar da passagem do bom samaritano. Quantos aqui já leram a parábola do bom samaritano? Todo mundo. Tinha um homem ferido no caminho. Quem é que passa por esse homem e não atende, hein? O sacerdote. Tem um outro que passa, é o levita. Tanto o sacerdote quanto o levita, óbvio, são da tribo de Levi. O sacerdote também era da tribo de Levi, também era levita. Aí tu volta na história. Aí tu vai ver Gênesis 34, quando a Bíblia nos mostra uma das filhas de Jacó indo à terra dos siquemitas. E aí quando ela chega na terra dos siquemitas, a Bíblia diz que o príncipe dessa terra, chamado Siquém, ele vai e força essa mulher, ele abusa daquela mulher, ele violenta aquela mulher, aquela garota. A menina volta chorando e dizendo: olha, eu fui abusada, eu fui forçada, eu fui violentada. No primeiro momento Jacó não faz nada, Jacó fica esperando juntar elementos e tal, e querendo conversar também com seus irmãos, com seus filhos, melhor dizendo, irmãos de Diná. Eles estavam no campo, mas quando eles voltam, Jacó fala e eles ficam iradíssimos. E quem não ficaria? Imagine, a sua irmã vai fazer uma visita para algumas amigas numa cidade vizinha, e de repente o príncipe dessa cidade vai e violenta a tua irmã. Só que a Bíblia fala que Siquém, ele se apaixona, ele se apega a Diná, que era essa filha de Jacó. Ele se envolve com ela. E ele vai até o seu pai e ele diz: olha, eu queria me casar com ela, eu queria assumir ela. Será que o senhor não pode conversar com Jacó, com o pai dela, para tentar estabelecer o nosso casamento? E aí então o pai desse príncipe, o rei, ele vai até Jacó e ele diz assim: olha, vamos juntar nossas famílias, vamos juntar nossos bens e tal. Eu imagino que na conversa ele deve ter dito: eu sei que meu filho fez mal à sua filha, mas ele está querendo assumir ela em casamento. E entenda bem, queridos, que os pastores, né, pastor Aldemar, professores e tal, sabem melhor do que eu. É óbvio que ali, naquele momento, o ajuntamento da família de Jacó com os siquemitas não seria bom, porque existia uma promessa da terra prometida para Israel, e aquilo ali seria uma distração, aquilo ali desvirtuaria o povo de Israel do caminho. Casamentos mistos com outros povos, não, era tempo dos hebreus não se misturarem com ninguém. Estamos falando dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, era tempo, não, a gente não pode se distrair. Então, se você me perguntasse assim: pastor, Siquém, ele violenta Diná, mas ele quer se casar com Diná, e ele dá essa proposta para o pai dela, para Jacó. O senhor acha que Jacó deveria aceitar? Não, Jacó não deveria aceitar.
já que eu não deveria aceitar, porque eu acho que aquela mistura não seria interessante para o povo. É o meu pensamento. Mas o fato é que os irmãos aparecem, irados, mas aparecem. E aí eles dizem assim, os irmãos de Diná, eles dizem assim, quer dizer que ele quer se casar? Quer juntar os povos? Então beleza, então vamos fazer esse casamento aí. Mas nós temos uma tradição. Todo hebreu, ao 8º dia, se submete à circuncisão. E aí, para quem não sabe, a circuncisão era basicamente uma operação de fimose, que era feita na criança, num bebê com 8 dias de vida. Eles usavam pedra para fazer essa marca no órgão da criança. Só que aí, a proposta é o seguinte, é circuncisão para homens já. A circuncisão é já para homens de 20, 30, 40, 50, 60 anos. É o seguinte, se é para ter esse casamento, se é para ter esse ajuntamento, vocês precisam entrar para a nossa cultura. E aí, os siquemitas, eles aceitam. E para mim, me parece que, de alguma maneira, há boa fé no coração dos siquemitas. Pastor, houve um erro? Houve um erro. Siquém violentou Diná. Pastor, o ajuntamento deles era interessante para Israel? Não, não era interessante. Só que, ainda assim, os irmãos aceitam, dizendo, beleza, desde que vocês entrem na nossa cultura e se submetam à circuncisão. Eles então ouvem, obedecem. 3 dias depois deles se submeterem à circuncisão, quando eles estão bem fragilizados, com muita dor, chegam os irmãos Levi e Simeão e destroem todo mundo. Uau! Eles arrasam com os siquemitas, roubam tudo, destroem tudo. Sabe, eu estava lendo esse texto, e coincidentemente estamos falando de Levi. Estamos falando da mesma tribo que viu o bom samaritano, não o bom samaritano, porque o bom samaritano é quem vai e socorre o ferido do caminho. Estamos falando da mesma tribo que vê o ferido do caminho, e que não ajuda, pelo contrário, se afasta. Essa mesma tribo lá atrás, antes mesmo de ser uma tribo, arma, fingindo aceitar, mas na verdade querendo matar, fingindo abraçar, mas na verdade querendo destruir. Se você estava achando a mensagem pesada, eu acho que pesou um pouquinho mais agora, né? E aí, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Pastor Samuel, pessoa física. O Espírito Santo ministrou e falou assim, tribo de Levi. Aí eu comecei a entender, sabe, o apóstolo Paulo, dizendo assim, então eu me gastarei e me deixarei gastar, em prol da obra do Senhor, entendendo que eu fui chamado para amar mais, mesmo sendo menos amado. Aí eu entendi, e eu falei assim, quantas vezes, me desculpe o peso, a boca do levita enche de sangue. Sabe quando a pessoa fala, está com sangue nos olhos? Porque é desconsideração, porque são palavras contrárias, porque é calúnia, porque é mentira. Você está aqui se gastando, se deixando gastar, pregando a palavra, adorando a Deus, preocupado em levantar os braços de quem está caído, e a pessoa está ali, pá. A pessoa entra no gabinete e diz, pastor, nunca mais vou fazer. Sai do gabinete, faz de novo. Quando um músico que queima incenso aqui no altar, em adoração ao Senhor, que sobe como cheiro suave, quando um músico sai daqui e faz aquilo que é errado, ele está traindo o pastor, ele está ferindo
a liderança. E aí tem hora, sabe, que o sangue ferve. E a vontade é simplesmente dizer assim: não quero ver você nunca mais na minha frente. A vontade é dizer assim: você é um traidor. A vontade de dizer assim: você é um mentiroso. Pessoas que entram no gabinete e você ora e clama por ela como se você estivesse clamando pelo seu filho, como se você estivesse pedindo pela sua filha. É o que o pastor Manuel fala há anos aqui. Você sente íntima compaixão, a sua carne treme, e Deus, na sua infinita misericórdia, cura essa pessoa. Essa pessoa some, nem um muito obrigado ela te dá. Você passa por ela, ela finge que não te conhece. Aí você, enquanto pastor, você enquanto líder, porque você não deixa de ser homem, você ferve por dentro. Mas aí vem o Espírito Santo e diz: mas quem te disse que todo mundo seria perfeito? Quem te disse que eu te chamei para pastorear gente sem defeito? Vai atrás dele. Eu não fiz nada com ele. É exatamente por isso que você está errado, porque você não fez nada com ele. Você tem que fazer alguma coisa. Vai atrás dele, liga para ele. Eu estava conversando com um querido agora no gabinete, e eu estava falando para ele: eu tenho orado, tenho pedido ao Senhor, sabe, e já melhorei muito, mas para me curar de refluxo. Quando eu prego, quando eu canto, durante um bom tempo assim, né? Quando a gente ministra aqui na igreja, graças a Deus, só canta uma música aqui, uma música ali, mas quando a gente tem que ministrar em outro lugar, que tem que cantar tipo 6, 7, 8, 9 canções e tal, quando eu acabo de cantar, parece que eu vou botar tudo para fora. Refluxo. E às vezes, pregando aqui, sabe, a gente se doa tanto, a gente se desgasta tanto, sai daqui pingando, sabe? Tem domingo, sabe, que eu estou molhado, né, pastor? Às vezes a gente está pregando, a gente se doa tanto, é mais intenso do que uma academia. Eu me lembro de um domingo de Santa Ceia que eu preguei aqui, e sabe, a unção de Deus me tomou, e eu me doando, que não sei o que, quando eu acabei, eu não conseguia falar. Eu falei assim: os diáconos vão distribuir os elementos da ceia, e nós vamos ministrar o louvor. A Denise veio, se aproximou, e eu só olhei para ela e pedi assim: por favor, canta sozinha. E a Denise cantou, de repente alguns não perceberam, mas eu sentei. Na verdade teve um irmão, não sei se ele está aqui, o Anderson, ele percebeu, e aí depois ele virou para mim: domingo foi muita bênção, né, pastor? Ele foi, a glória de Deus foi tão grande que o senhor não conseguiu nem levantar, né? Falei: foi glória não, estava passando mal mesmo, com medo de botar tudo para fora ali. E eu sentei ali, eu fiquei um tempo. E aí eu estava falando com esse irmão que às vezes acaba um culto intenso como esse, eu estou aqui, sabe, eu não sei se eu vou falar só por mim, ou se alguns pastores compartilham do mesmo sentimento, mas acaba um culto como esse, que a vontade é de ser abduzido, sabe, e aparecer em casa. Mas parece que nesse dia de tanta intensidade, é que aparece um monte de irmão: pastor, só um minutinho. Esse um minutinho tu multiplica por 10. E a pessoa está falando e você está: ora por mim, pastor. Caramba, mas eu fiz 359 orações durante esse culto, não é possível que nenhuma dessa funcionou aí para você. Eu tenho que fazer mais uma mesmo? É sério mesmo, eu tenho que fazer mais uma? Irmãos, presta atenção, há tempo para tudo. A hora da gente estar ali no gabinete, a gente está ali no gabinete e tal, mas aqui depois do culto, você está cansado e tal, não sei o quê. Às vezes uma pessoa fala: pastor, o senhor marcou para vir aqui hoje no gabinete pessoas que são para esse determinado assunto? E não foi para isso não, irmão. Hoje é para esse assunto B. O A é só semana que vem. O que essa pessoa faz? Ela diz assim: então tá bom, semana que vem eu volto. É ruim. Não, então tá bom, aproveitando, eu vou falar do A também. Não, mas não era do B que tu queria falar, criatura. Fala só do B. Deixa o A hoje para quem veio falar do A. Eu estou abrindo meu coração, tá? Sessão de terapia, pastor Manuel e vocês
Ô, pastor Samuel, vocês estão me analisando. Estou abrindo meu coração. Só que ao mesmo tempo que humanamente falando, vem esse sentimento, há um peso de responsabilidade. Ouça, ore, abrace, ame. Escute, irmãos, eu assumo que eu preciso todo dia clamar ao Senhor para que não haja uma interrupção no fluir do rio daqui para aí. Porque o homem poderia jogar uma pedra, hoje não. Não quero, não posso. Não. Só que se eu fizer isso, a água que ia fluir, ela para. Levitas que impõem a circuncisão, mas que depois matam. Não, Senhor, jamais, Senhor. Eu não quero ser um levita ou um sacerdote que passa largo. Eu não quero ser um levita e um sacerdote que impede, que interrompe. Entenda bem uma coisa, até quando a gente dá bronca, dói mais na gente do que em vocês. Para que brigar? Irmãos, se pudesse ia ser tudo tranquilo, está tudo liberal, ia ser o mais popular da face da terra. Mas eu tenho um compromisso, inclusive, para deixar fluir, eu tenho um compromisso, inclusive, em te corrigir. Em dizer para você, não faz isso, não vai nesse lugar. Tem hora que eu tenho que ser duro para você ser responsável. Eu já preguei aqui, já falei isso para vocês diversas vezes, sabe, 1 ano, 2 anos de casado, apertava financeiramente falando, eu sentava na frente do meu pai, não era do meu pastor não, do meu pai, e chegava para ele me perguntava, ei, como é que estão as coisas? Tá difícil, tá apertado, que não sei o quê, e a expectativa do meu coração era, ele vai abrir a carteira agora, ele vai chamar minha mãe, ele vai dizer assim, Vera, transfere para ele, né? Eu abria meu coração e tal, mas a expectativa é diferente da realidade. Quando eu terminava de falar, ele batia no meu ombro e dizia assim, vai melhorar. E normalmente era um vai melhorar já andando, né? Vai melhorar, e já. Mas se toda vez que apertasse meu calo, meu pai estivesse apto ali, pronto a resolver, eu nunca teria a minha identidade. Então tem hora que o pastor, ele tem que brigar, mas ele briga, no fundo, nem querendo brigar, mas ele briga por amor. Quem que está entendendo? E eu tenho orado, e eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, que o rio não seja represado, que do altar para a igreja tenha fluidez. Mas eu preciso terminar a mensagem te perguntando, e daí para cá? Porque tem gente que diz assim, eu sumi da igreja, o pastor não me procurou. Ué, gente, o caminho é o mesmo. Quer dizer, você some da igreja, e aí o pastor... Tudo bem, o pastor pode até te procurar, mas por que não você chegar para o pastor e ligar? Por que não mandar uma mensagem? Agora, eu sumi da igreja, mandei uma mensagem para o pastor, e o pastor não me procurou, aí é diferente. Mas é muito cômodo querer que o pastor faça as suas vontades. Por que nós não somos todos responsáveis? Por que nós não somos todos maduros? Porque não entendemos a responsabilidade também de levantar os braços de Moisés. Eita! Porque a Bíblia nos mostra, sabe, os amalequitas se levantando contra o povo de Israel, a primeira peleja, eles saem do Egito e de repente se deparam com esse inimigo. Moisés vai e chama Josué, Josué, vai que atua. Rio, vai. Juntam os guerreiros aí e peleja contra eles. E o Senhor, eu vou lá para cima do monte e vou orar. Vou interceder. Eu fico imaginando, irmão, ainda mais no meio do povo de Israel, porque o povo fofoqueiro, hein? Meu Deus do céu. Povo murmurador. Eu tenho certeza que no meio do povo tinha gente assim, tá vendo? Moisés é bonito, né? Deixou a gente aqui embaixo na peleja e foi lá para cima, para o monte, foi orar. Foi orar, também quero orar. Porque tem gente que é assim. Sabe o que é isso, irmão? Para mim é falta de temor de Deus. Gente que não tem um compromisso com a verdade da palavra. Mas a Bíblia diz que tinham 2, Arão e Ur, que disseram assim, vamos atrás de Moisés.
Mas para quê? Não, se ele precisar, a gente está lá junto com ele. Primeiro, eles compreenderam que o lugar de Moisés era no alto do monte, não na peleja. Moisés não ia ajudar em nada na peleja. Moisés tinha que estar lá em cima orando. E segundo, eles entendiam, as mãos de Moisés têm que estar levantadas, porque é uma questão de sobrevivência. Se ele abaixar as mãos, a gente começa a perder. Dito e feito. Mão de Moisés levantada, o povo vencia. Mão de Moisés abaixada, o povo perdia. Arão segura de um lado, Ur segura de um outro. Naquilo que depender da gente, a sua mão não vai levantar, líder. Ou não vai abaixar. Naquilo que depender, você vai continuar de pé. Sabe o que é isso? É fluidez daqui para aí, fluidez daí para cá. Rio fluindo, rio fluindo, rio fluindo, rio fluindo. A Bíblia diz, sabe, que por amor à palavra do Senhor, Pedro é preso. Depois você lê o livro dos Atos. Pedro está preso. Está lá, atrás das grades. E eu acho lindo. E enquanto Pedro está preso, a igreja ora incansavelmente por ele. Porque é fácil toda hora marcar gabinete pedindo oração. É fácil toda hora trazer um papel para colocar na trincheira da oração. E eu não estou dizendo que é errado não, mas será que é só isso? E aí o diabo vai plantando julgamento, daqui a pouco a igreja está toda armada. Um dando tiro no outro. Pastor dando tiro na igreja, a igreja dando tiro no pastor. Alguém de repente pode estar se perguntando assim, por que o pastor Samuel está pregando isso? Aconteceu alguma coisa? Não, irmão. Estou pregando isso porque faz parte. É para a gente continuar. Olha para o teu irmão e diga assim, é para a gente continuar. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, haja o que houver, a gente vai continuar se amando. Eu já falei, sabe, sobre... Pode aplaudir o senhor. Paulo escreve aos Efésios, se eu não me engano, capítulo 5, aí Paulo fala sobre cantarmos salmos, hinos espirituais, sobre comunhão e tal, e aí ele de repente diz assim, suportando-vos uns aos outros. Aí tem gente que acha logo, Paulo está mandando a gente se suportar. Eu te suporto, irmão, eu te aturo. Mas se você for lá no contexto, o contexto diz carregando no colo. Isso é o papel da igreja. Alguém caiu, a gente vai e joga em cima e vamos embora. Carregando no colo. Esses dias eu estava falando sobre um filme que eu assisti e sabe uma cena, pensa numa sinuca de bico. Um camarada foi visto pelo exército inimigo como um traidor. Aí sabe, o líder do exército inimigo pega esse camarada, coloca ele numa posição assim, e pega os amigos dele, que também eram prisioneiros, e coloca eles numa fila. E diz assim, agora eu quero que cada um de vocês passe aqui e dê um tapa na cara dele. E aí os amigos disseram, não, a gente não vai bater nele não. Ah, não vai bater nele não? Aí ele vai lá na solitária e pega um outro prisioneiro que estava lá. Traz esse prisioneiro magro, se arrebentando. Coloca ele assim, para cada um que não der um tapa nele, eu vou dar um tapa nesse outro. Aí o que foi acusado de traíra ficou gritando, dizendo assim, bate em mim. Imagine, porque existe um código de honra para quem se alista, de companheirismo. O inimigo cria uma sinuca de bico. Quem era para bater, porque era bater e ir embora e tal, não quer bater porque não quer ferir o inimigo. Mas quando não fere o inimigo, fere o outro. Aí o que era para ser ferido diz, me bate porque eu não quero ver meu amigo apanhando. Você entende o nível de pressão, irmão? Será que a gente está perto disso? Ou será que a gente... O problema é teu. Cuida da tua vida. Eu não estou nem aí. É uma palavra de conserto. Porque uma igreja unida atropela o inferno. Ah, você não entendeu. Uma igreja unida atropela o inferno. O diabo quer desunir a igreja. E eu não estou falando da Nova Jerusalém não, estou falando das igrejas. Mas em nome de Jesus isso cai por terra agora. Pode celebrar o Senhor. Uma igreja unida atropela o inferno.
O resumo dessa história aqui é que as parteiras, elas não obedecem a Faraó. Tem gente que ainda se preocupa dizendo que elas mentiram. Não, elas não mentiram não. Eu tenho para mim que elas simplesmente retardaram o atendimento. Porque quando o Faraó chega para elas e diz assim: como é que os homens estão sobrevivendo? Os meninos estão sobrevivendo? Elas dizem assim: não, porque quando a gente chega já nasceu. Elas são tão vigorosas que elas dão à luz, elas são rápidas. Será que elas são rápidas ou vocês que estão demorando? Eu tenho para mim, sabe, que ao invés delas estarem correndo para julgar, eita, meu Deus, eu preciso terminar. Porque tem gente que eu vou te falar, para julgar, corre. Adora se promover às custas dos outros. Elas podiam correr, mas não, vamos ficar quieto, deixa na mão de Deus. De repente Sifrá olhava para Puá e dizia assim: Puá, é o seguinte, se a gente demorar e o bebê morrer, aí foi com Deus, não foi a gente, aí é o Senhor. Mas também se nascer, agora se a gente estiver lá, a gente não vai ter o que fazer, então vamos demorar. Para mim isso é sabedoria, irmão. Isso aí é entregar o julgamento na mão de Deus. Senhor, é contigo, está na sua mão, Senhor. Tem gente que fica preocupada que elas mentiram. Para mim elas não mentiram não, para mim elas se posicionaram da maneira correta. E por que elas se posicionaram da maneira correta? O texto diz que Deus abençoou a vida delas. Na versão que a gente leu diz que famílias foram dadas a elas. Mas se você for no original, para o mesmo termo, a Bíblia diz que casas foram dadas a elas. Eu tenho para mim que foi a junção das duas coisas, família, casa, um lar foi dado a elas. Porque enquanto eu amo ao próximo, Deus abençoa a minha vida. Tem gente que está secando, que não está sendo abençoado, porque ao invés de amar, só quer o mal. Irmãos, é por isso que eu fico toda hora dizendo para você: fala com o teu irmão do teu lado. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vem para a igreja para assistir um culto, e culto não se assiste, culto se participa. Tem gente que ainda tem a cara de pau de dizer assim: terça-feira eu vou na igreja, culto do pastor Manuel. Que culto do pastor Manuel? Não, é quarta-feira, eu vou no de quarta aqui, culto do pastor Samuel. Que culto do pastor Samuel? Culto da igreja. Culto do pastor Samuel ele faz lá na casa dele. Culto do pastor Manuel ele faz lá na casa dele. Aqui a gente presta um culto junto. Você não veio aqui para me assistir? É por isso que eu fico provocando. Fala com o teu irmão do teu lado, porque senão vira um teatro, irmão. Só falta a gente trazer um bloquinho de nota para dizer assim: a mensagem hoje foi mais ou menos. A de ontem é muito melhor. Quando tem então evento tipo conferência, né? Teve das mulheres agora, então, não, a pregadora de sábado é muito melhor do que a de domingo. Eu já prefiro a de domingo. E o teu culto, camarada, como é que foi? Você estava reparando no pregador ou você estava adorando a Deus? Eu sei que isso é um processo, mas olha para o teu irmão e diga assim: a gente chega lá. A gente vai chegar num nível onde seremos menos críticos, menos justiceiros, onde seremos mais amorosos, onde seremos mais livres. Chegaremos num nível onde seremos mais coesos, mais unidos, onde seremos uma só igreja, uma noiva adornada para o Senhor. Chegaremos num nível onde não vai ter nenhum tipo de interferência entre a igreja e o céu. O céu vai descer nesse lugar. Aleluia! Fique de pé aí no seu lugar, querido.